Então, vamos agora usar todas essas ferramentas que a gente acabou de montar. Vocês vão ver que, de fato, daqui para frente vai ser algo bastante direto. Nós partimos ali do enunciado estrito do princípio variacional. Lembra? Nós tínhamos obter esse campo em que essa igualdade seja válida, qualquer função peso admissível. Bom, função peso admissível são aquelas funções peso que possam ser representadas em termos dessa base escolhida aqui. Que, se você restringe os nós a esses aqui, lembra que os nós associados a esse conjunto, digamos nós 6, 7, 8, automaticamente essas funções são nulas aqui. Percebe? Quando eu restringir essa combinação linear aí aos nós desse conjunto, eu já estou garantindo que qualquer função aqui será nula em γt. Percebe? Qualquer dessas funções aqui, 6 até 25, elas são nulas aqui em γt. Então tá ok. Então nós vamos procurar isso aqui para qualquer função dessa. Agora, então vem um truque interessante, que é qualquer função peso que possa ser representado dessa forma, significa que tem que ser válida também para uma função peso obtida de tal forma que todos esses coeficientes sejam nulos, exceto um único, associado a um certo nó. Então, por exemplo, se você tem uma situação em que apenas o C1 seja não nulo, quer dizer, todos os outros Cs iguais a zero, automaticamente essa função peso fica igual a φ1. Então você escreve isso aqui para o chapéu igual a φ1. Então a situação fica dessa forma. Do lado aqui de V, da incógnita, você usa essa representação. Φ vezes o valor nodal da temperatura. Quando você traz isso para cá, esse somatório pode ir fora da integral, o somatório daqui pode ir fora dessa integral, e você tem que a integral diz respeito, é claro, apenas à função, e o valor nodal da temperatura fica também de fora da integral. Então vira um somatório desse resultado aqui vezes dj. O resultado disso aqui é associado apenas à função φj. E a esse φ1 aqui. Isso vai acontecer de forma similar a todos os outros termos. Embora esses termos aqui do lado direito, eles serão todos, só conterão valores conhecidos. A única incógnita, as incógnitas que aparecem aqui são os coeficientes, os valores nodais dj de temperatura. Certo? Então, esse processo aqui, ele foi feito arbitrando o chapéu como φ1. Mas a gente pode, da mesma forma, fazer com que apenas φ2 seja unitário e todos os demais Cs nulos. Então, vai aparecer que φ2 será o único não nulo. Ou φ3 ou φ4. Então, você vai conseguir fazer essa operação para todos nós do modelo. Então, você terá, para cada opção que você faz aqui, você encontra uma equação algébrica. Observa que isso aqui é uma equação completamente algébrica. Por quê? Essa integral aqui ela vai poder ser obtida explicitamente, numericamente. Quer dizer, isso vai ser um número real. Isso aqui será todo esse lado direito aqui vai produzir um único número. Então, essa integral vai ser um número real para cada j, associado a φ1. Isso aqui é uma equação algébrica linear, que envolve todos os d's.
Quando você fizer que a função peso é igual a φ2, você vai encontrar uma segunda equação em termos de todos os Ds de novo. E assim por diante. Quantas equações? Exatamente o número de graus de liberdade do modelo. Um para cada valor nodal. Então, se você tem a função peso para uma função arbitrária I, você tem uma função algébrica arbitrária aqui. Então, isso aqui permite que você identifique um termo, uma dessas integrais, que vai ser designada como K e J, definida pelo produto aqui de φ com gradiente de φj. E uma outra matriz, M e K, definida pelo integral apenas na região de convecção do contorno, definida por φi e φk. E agora esses termos aqui são inteiramente definidos por φi. Então isso vai dar um número real, é a φi. Aqui tem φj, mas acontece que esse φj ele faz o produto na regra do somatório, embora aqui eu tenha colocado somatório em j, com esse gj, que é conhecido, não é incógnito. Então isso aqui, esse resultado aqui vai dar um número escalar também. Isso aqui é aquela parte da temperatura prescrita na região de contorno essencial. Tá? Então, quando a gente pega isso e reordena de maneira matricial, a gente passa a ter um sistema algébrico matricial dessa maneira. Uma matriz global, um vetor de temperaturas nodais e um vetor de excitação, que no outro caso a gente chamava de vetor força. Certo? Esse Kg vai ser a soma de duas matrizes, matriz K e matriz K e matriz MC. Essa MC é aquela proveniente de convecção, esse K interna do domínio. Então, as componentes de K são essas aqui, dadas dessa maneira. As componentes de MC, dadas dessa maneira aqui, coeficiente de película aqui dentro. E o vetor, esse vetor de temperaturas nodais, bom, envolve todos os nós, né? Onde a temperatura é incógnita, seria esses nós de 6 a 25 aqui. E aqui está a expressão de cada termo de F e I. Tudo isso. Envolvendo convecção, envolvendo fonte de calor, envolvendo fluxo prescrito no contorno. Certo? Essa matriz K, de novo, ela tem certas propriedades. Ela é simétrica, dá para ver aqui. Ela dá para ver aqui a simetria dela, né? A esparsidade também pode ser identificado pelo fato de que essas funções aqui têm suporte compacto. Então, se eu estiver integrando, por exemplo, gradiente de φ1 com gradiente de φ25, então eles não têm, o suporte deles não tem intersecção. Então o resultado vai ser nulo. Isso dá para ser visualizado, eu coloquei aqui apenas uma única vez, isso de forma tão explícita, esse exemplo aí, desse modelo de 5 por 5 nós e 4 por 4 elementos, correto? Com essa numeração sequencial que tem aqui, tanto para nós quanto para elementos. Então a gente tem aqui a numeração das colunas. Aqui eu não coloquei 15. E das linhas. Então a gente pode ver que nós temos termos não nulos, por exemplo, aqui na posição 1, 1, 2, 1, 6 e 1, 7. Por quê? Esses termos aqui que não são marcados é porque são nulos.
Tá? Significa que, por exemplo, se eu... uma outra coisa aqui, observa que eu coloquei os termos na matriz apenas os termos do lado superior da diagonal, né? Eu não coloquei, não repeti aqui do lado de baixo. Isso aqui por eu já saber que é simétrico isso. Então vocês olham, bom, primeiro eu não coloquei todas as colunas. Quantos graus de liberdade é para ter esse modelo completo? Veja que aqui eu estou representando sem condições de contorno, né? Essencial. É uma matriz que a princípio tem ordem 25. Eu coloquei aqui apenas até, vamos ver, 10, 20, 25. Então tá completo. Então 25 por 25. Então o que acontece? Se eu integrar φ1, tá ok. Tá? φ1, φ2, eu também tenho uma interação entre as funções gradiente de φ1 com gradiente de φ2. Então vai dar um resultado aqui. Agora, quando eu for fazer, por exemplo, φ1, gradiente de φ1 com gradiente de φ3, veja que não há intersecção nos domínios. Então o resultado é zero. Então esse zero aqui, φ1, φ3, φ1, φ4, φ1, φ5. Não há interação entre essa função φ e essa. Agora, quando eu fizer φ1, φ6, aí sim eu tenho φ6, φ1, φ7. Estão os dois aqui. E aí, do 8 até o 25, deve dar zero, é tudo isso aqui. Então, isso vai formar essa matriz com essa esparsidade aí. Essa matriz ela tem essa característica, também é conhecido como banda. Nem sempre as matrizes vão ter essa característica. Essa aqui tem uma banda. A banda é aqueles termos que eu vou obter se eu traçar uma outra diagonal aqui que cubra todos os termos não nulos. Aqui. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo isso aqui está contido até o 7. Aqui eu estou vendo que tem alguma coisa sobrando aqui. Tá, então, se eu traçar uma reta aqui em 7 posições a partir da diagonal, isso vai incorporar entre a diagonal e essa outra diagonal aqui, todos os termos não nulos da matriz. Então eu posso dizer que a matriz tem meia banda 6 ou 7, dependendo de como que isso muda um tanto na literatura. Às vezes você inclui a diagonal, que daria de aqui para cá 7, ou eu excluo a diagonal principal e pego apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então diria-se que a minha banda é 6. Ou se poderia falar na banda completa, que vai daqui até aqui, que aí daria 13. Né? 6, 6 mais a principal, 13. Entendido isso? Então, isso gera, por exemplo, isso nos tempos mais antigos, né? Anos 60, 70, então se usava muito o armazenamento em banda. Você armazenava, aliás, em meia banda. Em vez de você armazenar tudo isso aqui, inclusive na época que os computadores tinham uma carência enorme de área de memória, né? Então se armazenava apenas os termos não nulos dentro da banda, dentro da meia banda. Né? Você, por exemplo, se armazenaria em colunas. Isso aqui, depois isso, depois esses 3, depois esses 4 termos, esses 5, esses 6, depois eu seria armazenando até o fim. Ou armazena essa diagonal, depois a outra, outra. Tem diversas opções. Ou você armazena essa linha, depois essa, ou armazena o lado de baixo. Várias maneiras, mas o fato é que você armazena isso. Como? Em forma de um único vetor. Algumas das tarefas da lista de exercício tem para vocês manipularem com essas coisas. Por exemplo, o armazenamento triangular, que não é tão sofisticado quanto esse, mas serve para começar a pensar no assunto. Então, se eu já sei que a matriz é simétrica, eu não preciso armazenar ela inteira.
eu posso armazenar só da diagonal para cima ou para baixo, quer dizer, o triângulo inferior ou superior. Esse triângulo, como é que você vai armazenar? Por exemplo, se eu for armazenar o triângulo superior, eu posso fazer coluna após coluna. Isso num vetor único. Então, o primeiro termo desse vetor é esse termo aqui, aí os dois próximos são esses dois, os três próximos são esses três aqui, e o que vem em seguida são esses quatro, o que vem em seguida são esses cinco, etc. Até que no final vem esses termos aqui. Entendido? Então, você passa a ter disponível apenas esse vetor. Você não tem uma área com isso aqui, em nenhum momento. Só que todas as operações que você vai precisar fazer, você tem que fazer em cima desse vetor. Então você passa a ter necessidade de ter uma fórmula de conversão de posições. Porque as operações reais têm que ser feitas numa matriz. Então, por exemplo, se eu for fazer qualquer coisa, digamos que eu vá fazer processo de Gauss, digamos, eu tenho que pegar esse termo aqui, somar com o termo que tem aqui, somar essa linha, digamos, com essa, de forma tal a zerar esse termo. Então eu preciso saber onde está esse termo aqui, que é o termo 6,1. Eu quero operar com o termo 6,1, para fazer qualquer coisa que eu queira. Eu tenho que descobrir onde que o termo 6,1 está lá naquele vetorzão. Então eu construo uma fórmula de correspondência. Onde no vetorzão está o termo 6,1. E também uma fórmula que seja, às vezes, o contrário também. Para um certo termo naquele vetorzão, onde que ele deveria estar nessa matriz? Eu tendo essa fórmula de conversão, eu posso construir rotinas próprias para trabalhar com esse tipo de armazenamento. Para fazer um produto de matriz vezes vetor, para fazer uma fatoração de Gauss, para aplicar condições de contorno, etc. Correto? Aqui também a gente tem eu tenho algumas dicas, de novo, sobre o processo de sobreposição. Isso a gente vai ver mais à frente, mas a sobreposição de matrizes elementares, que a gente viu lá no caso de barra, né? Então, por exemplo, se eu for sobrepor o elemento 6, então eu vou sobrepor os termos da matriz de rigidez, a matriz coeficiente do elemento 6, na matriz global, onde? Na posição então, eu terei aqui esse elemento, ele vai aparecer de qualquer forma. Aí, os termos dele na posição 7,7, 7,8, 7,12, vamos ver aqui, 7,7, tá? Contribuição do elemento 6, 7,8, 7,12 e 7,13, correto? Os quatro nós do elemento, os termos estão aqui. Depois eu terei 8,7, que está pelo lado de baixo da diagonal, a posição 12,12, 12,13, que estão aqui. 12,12, 12,13, 13,13, certo? Bom, pessoal, vamos suspender hoje por aqui. E a próxima aula a gente continua com as etapas seguintes, que começam a ser etapas muito similares àquelas que haviam no caso de barra. Vamos ver condições de contorno essencial, com temperatura prescrita e alguns aspectos.